amigos, um grande abraço para você, futuro auditor fiscal do trabalho ou da Receita. Vamos aqui, continuando o nosso curso de Direito Constitucional, essa nossa aula número 2. Muito bem, no final da última aula, nós falávamos aqui da classificação das constituições. E nós vimos alguns critérios para a classificação das constituições. Quanto à origem, nós vimos que a Constituição pode ser promulgada ou outorgada, a brasileira é promulgada, também chamada de democrática, de popular. Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita ou não escrita, a brasileira é escrita. Vimos também o critério quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser formal, como é a brasileira, ou material. Vimos também a classificação quanto à extensão, em que a Constituição pode ser sintética ou analítica. A brasileira é analítica, também chamada de prolixa. E, por último, nós vimos também o critério quanto ao modo ou modelo de elaboração, em que a Constituição pode ser dogmática, como é o caso da nossa, ou histórica. Muito bem, temos ainda alguns critérios importantes a serem comentados aí, de classificação das constituições. Por exemplo, o critério quanto à estabilidade, ou quanto à alterabilidade, ou quanto ao processo de alteração. Vamos lá. Quanto à estabilidade, ou quanto à alterabilidade, ou quanto ao processo, à possibilidade de alteração, a Constituição ela pode ser rígida, ela pode ser flexível, ela pode ser semi-rígida ou semiflexível, tanto faz, ou ela pode ser ainda imutável. Rígida, flexível, semi-rígida ou semiflexível e ainda imutável. Meus amigos, a Constituição imutável é aquela que não admite qualquer hipótese de alteração do seu texto. É aquela Constituição que tem cláusulas fixas, que não admitem qualquer hipótese de modificação. Bom, nos dias de hoje não se tem notícia de uma Constituição imutável. Uma Constituição hoje imutável rapidamente ficaria ultrapassada. É preciso que a Constituição esteja aberta à atualização. Afinal, a Constituição vem para refletir a dinâmica da sociedade. E a sociedade se modifica com muita facilidade, com muita rapidez. Então, hoje, uma Constituição que fosse imutável, rapidamente ficaria ultrapassada, de maneira que essa é apenas uma referência doutrinária. Não se tem notícia de Constituição imutável. Então, nós temos nessa classificação a rígida, a flexível ou a semi-rígida ou semiflexível. Veja bem, é preciso termos muito cuidado com essas palavras, porque elas podem lhe induzir a um equívoco muito cobrado em prova. Essa palavra rígida, ela induz a ideia de que não é possível alteração, o que não é verdade. Como eu disse, a Constituição que não pode ser alterada é a imutável. Tanto a rígida quanto a flexível, ambas admitem alteração do seu texto. O que distingue uma da outra é o procedimento a ser observado para a alteração. É o procedimento de elaboração da chamada emenda constitucional. A emenda constitucional é o instrumento pelo qual se altera uma Constituição. Afinal, emendar é o mesmo que reformar, é o mesmo que modificar, é o mesmo que alterar a Constituição. Então, o instrumento de alteração da Constituição é a emenda constitucional. A questão é, como a emenda constitucional é feita? Se ela for feita pelos mesmos procedimentos das leis comuns, sem qualquer alteração, sem qualquer diferença em relação às leis comuns, a Constituição será do tipo flexível. Já se ela for rígida, a emenda também poderá ser feita, mas observando procedimentos especiais em relação às leis comuns. A Constituição poderá ser emendada, mas não com a mesma simplicidade
das leis comuns, mas poderá ser emendada, não com a mesma simplicidade das leis comuns. Muito bem, o que às vezes acontece é da Constituição trazer algumas partes podendo ser alteradas como as leis comuns e outras partes podendo ser alteradas apenas por um procedimento mais especial. Nesse caso, a Constituição terá uma parte flexível e outra parte rígida. E é nessa junção que nós chegaremos à Constituição semi-rígida ou semiflexível. Aquela que tem uma parte rígida e outra parte flexível. Foi o caso da primeira Constituição brasileira, a de 1824. Ela teve uma parte rígida e uma parte flexível. Portanto, foi o único exemplo que nós tivemos no Brasil de Constituição semi-rígida ou semiflexível. Todas as demais, inclusive a atual, sem dúvida alguma é do tipo rígida, porque ela admite alteração do seu texto, mas não com a mesma simplicidade das leis comuns. É possível fazer emenda constitucional à Constituição brasileira, o que prova que ela não é imutável. Já tivemos inúmeras emendas constitucionais, como eu disse na nossa primeira aula, foram 67 emendas constitucionais até a data que eu gravo essa aula, e outras estão por aí para vir, o que prova que ela não é imutável. Todas essas emendas constitucionais foram feitas observando procedimentos de elaboração que não são os mesmos das leis comuns. Não tem a mesma simplicidade das leis comuns. Portanto, a Constituição brasileira é rígida, sem dúvida alguma rígida. Agora, é preciso fazer uma observação aqui nesse ponto. Existem algumas partes da nossa Constituição sobre as quais nós vamos falar, provavelmente ainda nessa aula de hoje, chamadas de cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Veja bem, as cláusulas pétreas são um núcleo de assuntos que a Constituição determina que na hora de fazer uma emenda a respeito, a emenda só poderá ser feita se for para acrescentar, para fortalecer, para somar. Nunca a emenda poderá ser feita para diminuir, para retirar, para enfraquecer. Muito bem, essas tais cláusulas pétreas são consideradas por muitos autores, com um certo exagero, como assuntos imutáveis. Em verdade, não são assuntos imutáveis. São assuntos mutáveis, mas só no sentido de somar, não no sentido de retirar. Muito bem, por conta das cláusulas pétreas, nós vamos estudá-las aqui com todo o cuidado, no momento próprio, que não é agora ainda, por conta da existência das cláusulas pétreas, que seriam assuntos praticamente imutáveis, assuntos que daria ainda mais trabalho para você alterar. Alguns autores preferem chamar a nossa Constituição de superrígida. Superrígida. Alguns autores, meus amigos, preferem usar a nomenclatura, ao invés de rígida, a nomenclatura superrígida. Particularmente, um autor muito conhecido em São Paulo e no Brasil, que é Alexandre de Moraes. Um autor muito respeitado, um doutrinador muito respeitado na nossa matéria. Ele costuma chamar a nossa Constituição de superrígida por conta da existência das cláusulas pétreas, que, no entender dele, seriam assuntos imutáveis da nossa Constituição. Muito bem, com a devida vênia do autor, que merece, evidentemente, todo o aplauso e todo o respeito pela qualidade da sua produção, mas não é o entendimento que prevalece. O entendimento que prevalece é de que a nossa Constituição é rígida, mesmo porque as cláusulas pétreas não são assuntos imutáveis, elas são assuntos mutáveis, contanto que no sentido de acrescentar. E eu posso lhe dar um exemplo rapidamente. O artigo 5º da nossa Constituição Federal traz uma relação extensa de direitos individuais. Todo ele é cláusula pétrea. O artigo 5º é cláusula pétrea. Entretanto, ele já foi objeto de emenda à Constituição.
mas no sentido de acrescentar um novo direito, não o sentido de retirar um direito que já estivesse lá. E aí não poderia. Então, o STF, ele tem dito que o rol de direitos individuais pode ser modificado para acrescentar, não para diminuir. O que prova que a cláusula pétrea não é, em verdade, imutável. Ela é mutável no sentido de somar. O Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, dois autores de uma obra que eu, inclusive, recomendei a você na nossa primeira aula, Direito Constitucional Descomplicado, editora Método, eles melhor definem essa história de cláusulas pétreas, dizendo que afirmar que as cláusulas pétreas são imutáveis é um verdadeiro exagero da doutrina, porque em verdade elas admitem alteração no sentido de acrescentar. Muito bem, para a nossa prova de auditor fiscal do trabalho ou auditor fiscal da Receita, para as provas da ESAF, você vai levar em conta o entendimento majoritário de que a Constituição brasileira é rígida. Se, entretanto, a questão trouxer uma referência à super rígida, é claro que você vai agir com bom senso, comparativamente. Se não existir uma outra alternativa melhor, você considere como correto também o super rígida, uma vez que existe, de fato, esse entendimento. Mas, a priori, considere que a Constituição brasileira é rígida. Tá certo? Muito bem. Um outro critério de classificação também importante aqui para nós é o critério quanto à ideologia. Quanto à ideologia, a Constituição ela pode ser ortodoxa ou eclética. Ortodoxa ou eclética. Bom, a brasileira é do tipo eclética. Veja bem, a Constituição ortodoxa é aquela que prestigia apenas uma ideologia política. Considera apenas uma ideologia política como sendo a correta. Foi assim, por exemplo, a Constituição da União Soviética. Na época que existia a União Soviética, a Constituição era expressamente socialista. Então, ela elegia o socialismo como ideologia política oficial do Estado. Bom, não é o caso da brasileira. A Constituição brasileira é do tipo eclética, porque ela respeita, em igualdade de condições, todas as ideologias políticas. Ela não elege, ela não especifica qual a ideologia política oficial do Estado. Ela respeita todas, por isso é uma Constituição eclética. Aliás, isso é típico de regimes autoritários. Se você tiver, típica de regimes democráticos, né? Claro, o Brasil é um regime democrático, Constituição eclética. Se você tiver um regime autoritário, aí você terá ideologia política única. Aliás, essa história de impor ideologia política, isso daí é típico de ditaduras. Ideologia política única. Evidentemente, na democracia, que significa, em última análise, pluralidade. Democracia, etimologicamente, como nós já vimos, é o governo do povo. É claro que o povo é composto por pessoas diferentes entre si. Portanto, nós podemos dizer que democracia é o governo dos diferentes, em todos os aspectos, em todos os assuntos, principalmente, inclusive, no assunto político e ideológico. Por isso, em um regime democrático, a Constituição sempre será eclética, como é a Constituição brasileira. E, aliás, isso fica muito claro logo no artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição, que nós em breve estudaremos, ele determina que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político, que é exatamente a ideia de respeito a toda e qualquer ideologia política. É a prova explícita, prevista logo no 1º artigo, de que nossa Constituição é do tipo eclética e não ortodoxa. Muito bem, amigos. Mais um critério de classificação importante aqui para nós, quanto à finalidade. Quanto à finalidade, essa classificação é uma classificação indicada especificamente por Alexandre de Moraes. Você pode ter uma Constituição garantia,
Você pode ter uma Constituição balanço ou uma Constituição dirigente, que é o caso da brasileira. A Constituição garantia é aquela que tem a característica de ser sintética. Ela trata só da estrutura do Estado, trazendo aquelas liberdades tradicionais dos cidadãos opostas ao Estado. Aquela Constituição que se limita a estruturar a organização política do Estado, trata de poucos assuntos, traz aquelas liberdades do cidadão mais tradicionais. Elas servem, as constituições do tipo garantia, como instrumentos de garantia do cidadão contra o poder estatal. Por isso, a denominação Constituição Garantia. Elas são sempre do tipo sintéticas. Tratam de poucos assuntos, elas tratam apenas das liberdades tradicionais, da estrutura do Estado, assuntos cunhados lá no século XVIII, na época do Estado liberal, do liberalismo econômico, de Adam Smith, Davi Ricardo, a época do laissez-faire, laissez-passer, o Estado que se omitia em relação à vida privada, às relações sociais. Ele apenas ficava de longe, ele respeitava o espaço da iniciativa privada sem se intrometer. Bom, esse é o momento histórico em que surgem as constituições garantia, as liberdades tradicionais, as liberdades clássicas. Muito bem, não é o caso do Brasil. A Constituição balanço é aquela que tem uma outra característica. Ela existiu durante o século XX na União Soviética, principalmente. É aquela Constituição que vem como em um momento de transição da sociedade. Ela vem para romper com a ordem anterior e para fazer uma espécie de balanço da estrutura política do Estado, mas visando uma modificação futura. Então essa Constituição balanço, ela sempre tem vigência por um prazo que não é tão longo assim, porque ela visa reger a estrutura política do Estado durante o período de transição política. Mas ela logo dará início a outras constituições posteriores, que virão para desenvolver a vida política do Estado. Aconteceu muito isso lá nas constituições socialistas da União Soviética, que seguidamente vieram para fazer balanços do estágio socialista e cada vez mais sendo substituídas por constituições que vieram depois. É uma conceituação específica e aplicada às constituições soviéticas. Constituição balanço. E a última, quanto à finalidade, Constituição dirigente, que é a que nós temos hoje no Brasil. A Constituição dirigente é aquela que não se limita a trazer as liberdades tradicionais e clássicas. Ela não se limita a trazer a estrutura política do Estado. Ela trata de outros assuntos também, então ela vai ser sempre analítica. Ela traz inúmeras normas que visam dirigir os rumos políticos do Estado. Normas que vão orientando, trazendo direcionamentos políticos. Normas que trazem prioridades políticas para o Estado. São as chamadas normas programáticas, de que a gente tratará ainda na aula de hoje. As normas que trazem programas de ação para o Estado. A nossa Constituição está recheada de normas desse tipo. Normas que tratam de assuntos que não têm relação com a estrutura do Estado, mas que trazem, sim, princípios, programas, políticas públicas a serem implementadas pelo Estado. Então, de certa forma, essas normas dirigem os rumos políticos. Daí porque a Constituição é chamada de Constituição dirigente. É uma classificação também importante, vez por outra aparece nas provas. A grande característica das constituições dirigentes é a forte presença de normas programáticas, aquelas que trazem programas de ação para o Estado. Vamos falar um pouco mais disso ainda na aula de hoje, na classificação das normas constitucionais. Mas convém ainda fazer referência a uma classificação apresentada por um autor chamado André Ramos Tavares e também por Paulo Bonavides, constituições codificadas ou constituições legais. Codificadas ou legais. Esse critério também leva em conta
à forma da Constituição. Quanto à forma. Então, na verdade, esse critério quanto à forma, nós já tínhamos visto antes a Constituição escrita e a não escrita. Na aula passada vimos que a escrita é a brasileira. Agora, temos uma outra possibilidade de classificação quanto à forma, codificadas ou legais. Veja bem, as legais são sempre não escritas. São aquelas constituições que não estão compiladas em um texto escrito único. Elas são materializadas por vários textos escritos produzidos em diferentes épocas da sociedade. Enquanto que as codificadas são sempre escritas. As codificadas são aquelas constituições que estão materializadas em um documento escrito único, codificado, reunido, compilado. Então, é o caso da Constituição brasileira. É uma Constituição codificada. É uma Constituição escrita também. Diferentemente da Constituição da Inglaterra, que nós já tínhamos visto que não é codificada, não é escrita. É uma Constituição não escrita, é uma Constituição do tipo legal. Essa classificação em codificada e legal, ela é apresentada particularmente por André Ramos Tavares, um importante e respeitado autor do direito constitucional, também por Paulo Bonavides, que é uma outra referência do direito constitucional brasileiro. Ela não é tão comum em provas, mas pode aparecer. Pode aparecer. Então vamos aqui procurar sempre pecar por excesso e não por falta. Mais uma vez, pecando por excesso, eu vou te apresentar uma classificação agora de um autor alemão chamado Karl Lowenstein. O Karl Lowenstein criou uma classificação de Constituição que é chamada de classificação ontológica da Constituição. Ontológica da Constituição. Classificação ontológica. Ou seja, quanto ao grau de correspondência com a realidade. O quanto que está dentro da Constituição corresponde com a vida real. É esse o critério levado em conta por Lowenstein. Para ele, a Constituição pode ser normativa, pode ser nominal ou nominativa e pode ser semântica. Normativa, nominal ou semântica. A Constituição normativa é aquela que é respeitada à risca, é cumprida em todos os seus termos, porque ela já vem para refletir o que se passa na vida social. Ela é feita sob encomenda para a realidade. Ela reflete a vida real. Então ela é cumprida em todos os seus termos, porque já foi feita refletindo aquilo que se passa na vida real. Já a Constituição nominal é diferente. A nominal é aquela que vem muito mais para orientar, para inspirar, para dirigir. Mas ela não tem a pretensão de ser cumprida em todos os seus termos. Porque ela traz direcionamentos futuros, situações que ainda não ocorrem, mas que um dia poderão ocorrer. Então ela não é necessariamente respeitada em todos os seus termos. A Constituição nominal, ela tem sempre uma característica de ser uma Constituição dirigente. Ela dirige os rumos do Estado. Ela traz objetivos a serem seguidos pelo Estado. Já a Constituição semântica é aquela que vem para refletir os interesses do detentor do poder político. Ela vem apenas para legitimar, ela não tem a pretensão de ser um fator limitador do poder. Aquele que exerce o poder político real, ele não é limitado pela Constituição semântica, porque ela vem exatamente para legitimar as suas ações. Ela sempre vai ser uma Constituição outorgada, imposta, ditada, empurrada de cima para baixo, feita sem legitimidade popular. É a Constituição do tipo semântica. Classificação importante também essa daí, de Lowenstein. Meus amigos, vejamos uma questão de prova sobre isso. Olha só.
algumas questões sobre classificação das constituições. Auditor Fiscal do Trabalho, 2006. Na concepção materialista de Constituição, é dada relevância ao processo de formação das normas constitucionais, que além de ser intencional, deve produzir um conjunto sistemático, com unidade, coerência e força jurídica próprias dentro do sistema jurídico do Estado. Olha aí, na concepção materialista de Constituição, é dada relevância ao processo de formação. Meus amigos, o erro da questão está na palavra materialista associada ao processo de formação das normas. A concepção formalista de Constituição é que leva em conta o processo de formação das normas constitucionais, e não a concepção materialista. A concepção materialista leva em conta não a forma de elaboração, mas sim um assunto tratado pela norma constitucional. Concepção materialista não é usada pelo Brasil. O Brasil adota a concepção formal de Constituição, que leva em conta a formação das normas constitucionais, e aí vem uma continuação aí na questão que está correta. A formação das normas constitucionais deve ser intencional para produzir um conjunto sistemático com unidade, coerência e força jurídica próprias dentro do sistema jurídico do Estado. Está correto, é a precisa definição de Constituição formal. E ainda uma outra questão. Segundo a classificação das constituições adotada por Karl Lowenstein, uma constituição nominativa é um mero instrumento de formalização legal da intervenção dos dominadores de fato sobre a comunidade, não tendo a função ou a pretensão de servir como instrumento limitador do poder real. Bom, essa daí não é a nominativa, essa daí é a semântica, é a última lá de Karl Lowenstein. Por isso está falsa também essa questão. As duas questões, então, estão falsas. Muito bem, minha gente, vamos ficar por aqui agora. E no início do bloco seguinte, nós vamos continuar refletindo sobre essas disposições gerais sobre o direito constitucional. Vamos falar dos sentidos de Constituição, vamos falar do constitucionalismo e vamos avançar também para outros assuntos. Até já.